Muito boa tarde, estamos começando mais um A Vida Não Para todo o Brasil. Você me acompanha e eu sou a sua por essa próxima hora. Você já sabe o nosso número? Anota, 41987936281 é o número pra gente bater papo e pra você interagir aqui juntinho comigo. Combinado? Você já ouviu falar em desvio de septo? Pois é, tem gente que já ouviu falar, mas não sabe exatamente que condição é essa. E essa é uma condição que pode, sim, atrapalhar muito a vida de quem tem o desvio de septo. É disso que a gente vai falar daqui a pouco com o especialista. Vamos entender o que acontece com a sua saúde por conta de um desvio de septo. Será que dói? Será que arde? Será que a tua sinusite recorrente pode ser por isso? Será que a tua rinite? Muitas vezes a rinite alérgica pode ter essa conexão também. Vamos descobrir daqui a pouco. Combinado? E agora um outro tema. Você provavelmente conhece alguém que guarda tudo o que ganha. Tudo mesmo. Tudo assim no nível ápice. Desde sacola, caixa, tudo junto com presente. No programa de hoje, nós vamos aprender juntos a diferença do acúmulo para o apego afetivo. Existem esses dois termos e vamos descobrir o que cada coisa significa. Para a gente não colocar um nome errado naquilo que não tem esse nome devidamente. Às vezes a gente fala para uma pessoa que guarda ali algumas embalagens, alguma coisa de, não, aquele ali é acumulador. E às vezes não é. Vamos descobrir daqui a pouquinho. E vamos começar o seguinte, vamos começar o programa indo para o Nordeste, aliás, para o Noroeste, só que aqui do nosso Paraná, aqui do nosso estado. Vamos conhecer o programa Amaringá, em que crianças afastadas do convívio familiar são apadrinhadas. É um projeto muito bonito, muito interessante, que você pode fazer parte. E a Suelen Rodrigues, nossa repórter, foi até lá para conferir para a gente e trazer as informações. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de mais pessoas para chamar de família. No apadrinhamento, pequenos gestos criam grandes vínculos. É isso que o programa Amaringá faz. Aproxima voluntários de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Ele tem como objetivo promover vínculos, vínculos afetivos, de cuidado com essas crianças e adolescentes que estão fragilizados ou com rompidos, os vínculos com os seus familiares. Existem 3 formas de ajudar: financeira, afetiva e de serviço. Qualquer pessoa pode se voluntariar. O cadastro é feito por uma equipe técnica que faz as entrevistas e avaliações. Todo o processo é acompanhado de perto. Como faz para cadastrar? Entra no site da prefeitura, na aba apadrinhamento, Amaringá, e faz o seu cadastro. E posteriormente, a equipe técnica do programa vai entrar em contato com este futuro padrinho e fazer uma análise documental, porque principalmente o padrinho afetivo, ele tem que ter uma análise mais criteriosa. E o prestador de serviço também. Por quê? Porque ele vai ter um contato próximo com essa criança. Quem deseja ajudar não precisa necessariamente adotar. O apadrinhamento é uma forma legal e segura para quem quer participar ativamente da vida de crianças e adolescentes em situação vulnerável. Nádia é uma madrinha. Ela exerce um papel fundamental na promoção de vínculos e oportunidades. Eu acho que esse trabalho de apadrinhamento é um trabalho muito importante, é essencial para essas crianças e quanto mais ajudas, melhor. O programa também é fortalecido pela Igreja Católica, que tem um histórico muito importante com trabalhos sociais. A Pastoral do Menor busca contribuir com a divulgação do projeto e mobilizando voluntários na comunidade. Quando a gente faz visita, verifica que precisa de alguma coisa, a gente contribui, a gente corre atrás de psicólogo, a gente já conseguiu psicólogo para alguns adolescentes, questão financeira também com alguns equipamentos que foram necessários, a gente corre atrás de doação e consegue auxiliar sim. Quem quiser contribuir pode procurar a Secretaria da Criança e do Adolescente do município ou a Pastoral do Menor da Arquidiocese de Maringá. Ser padrinho ou madrinha é mais do que ajudar, é transformar vidas. O desvio de septo é extremamente comum.
Estima-se que entre 80% e 90% das pessoas tenham algum grau de desvio de septo. Mas você sabe o que é esse desvio? Como ele funciona dentro da cavidade aqui do nosso nariz? O septo é uma estrutura que divide as duas narinas, né? Divide essas duas partes, né? E aí, ele normalmente não é 100% reto, não. Ele tem alguma tortuosidade. Na maior parte dos casos, isso não causa nenhum problema. Mas quando o desvio é muito acentuado, olha ele aí, pode sim provocar alguns sintomas. De nariz entupido, a dificuldade para respirar, dor de cabeça. E isso vai impactando na qualidade não só do sono, mas na tua qualidade de vida. Você já acordou assim, espirrando? Assim, parece que nunca mais vai parar de espirrar? E passa o dia desse jeito? Vamos conversar com quem entende do assunto. Tenho o prazer de receber aqui o médico otorrinolaringologista e cirurgião, o Dr. Felipe Steiner, que está aqui comigo, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Bem-vindo, doutor, mais uma vez. Um prazer em lhe receber, viu? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, aí o desvio de septo, o septo é um nervinho, digamos assim, uma cartilagem que divide essas duas partes, como a gente está vendo aqui nesse desenho. Explica para gente. Sim, esse desenho ele demonstra bem o septo, né? O do meio ali é o septo reto e à direita da imagem o septo torto. O septo é formado por cartilagem e osso e também revestido pela mucosa nasal. Então é muito difícil a gente ver um septo 100% reto, porque ninguém nasce... todo mundo tem uma certa variação. Tá? Então, como você falou no começo, 90% da população tem um certo grau de desvio, mas não é todo mundo que precisa corrigir. Estima-se que em torno de 20% da população precisa fazer a cirurgia para a correção do desvio, porque não existe remédio que faça a cartilagem e o osso criarem uma perninha e irem para o local correto. Então, a gente tem que ser colocado. E a cirurgia que seria o tratamento. Então, basicamente, o septo reto, ele praticamente não existe no mundo. O tortinho ali seria o mais comum que a gente vê na população. Isso. Para as pessoas poderem entender, quando você faz uma cirurgia para organizar esse septo, não quer dizer que o nariz vai ficar perfeito. Não tem nada a ver com a parte externa do nariz. A gente não pode confundir septoplastia com rinoplastia. Exato. A rinoplastia é a plástica do nariz que mexe por fora, né, na estética. A septoplastia é uma cirurgia para corrigir esses desvios do septo e melhorar o fluxo aéreo dentro do nariz. A narina nada mais é que um túnel de vento. Então a gente tem que deixar o nariz o mais correto possível ali, o espaço para o ar passar. Nem muito estreito, nem muito amplo, porque tudo isso afeta na aerodinâmica do ar passando pelo nariz. Certo. Temos participação já de vocês. O pessoal já aderiu às participações. É disso que a gente gosta. Vamos colocar aqui a Lúcia de Fortaleza, no Ceará. Bem-vinda, minha querida. Oi, meu filho ronca dormindo. Ele pode ter desvio de septo? Boa pergunta, Lúcia. O seu filho, primeiro a gente tem que saber a idade dele, né? O desvio de septo ele pode ser congênito, ou seja, a criança nasce já com um desvio, ou pode ser adquirido por trauma, levou uma pancada no nariz, jogando futebol, ou fazendo alguma luta, um acidente. Mas o mais comum, ele é desenvolvido ao longo da infância e adolescência, com o crescimento do nariz, tá? A causa mais comum de ronco em crianças raramente é o desvio, e sim um adenoide grande ou amígdala grande que pode causar ronco. Então é importante levar o seu filho, Lúcia, para um otorrinolaringologista que ele vai fazer a avaliação. Quando tem um desvio de septo em uma criança, a gente tem que pesar muito o momento de fazer a cirurgia. Como o nariz está em crescimento até o fim da puberdade e tem o estirão de crescimento, a gente prefere operar depois dos 15 ou 16 anos, que é para fazer uma cirurgia só, para não corrigir o desvio antes, o nariz continuar crescendo torto e ter que fazer uma segunda cirurgia após. Nossa, então tem isso, né? Então, se a gente está tratando de uma criança, tem que esperar a criança se desenvolver, crescer pelo menos, até essa idade, para depois fazer uma cirurgia definitiva. Tem outros problemas que também causam ronco, como a adenoide, a amígdala, que já pode ser abordado antes, e também a rinite, né? Não é só o desvio de septo que causa obstrução. Normalmente tem um desvio de septo e tem algum outro problema junto. E os sintomas que causam o mesmo sintoma, eles se somam, né? Então a gente já pode fazer algum tratamento antes para já diminuir os sintomas e daí deixar o desvio de septo para depois da puberdade. Tá. Tem mais uma participação, vamos lá. Gabi de Colombo, aqui pertinho de Curitiba. Oi, como é feito o diagnóstico do desvio de septo? Bom, então
Com o otorrinolaringologista, a gente usa uma pinça que é o espéculo nasal que coloca aqui na narina, a gente consegue olhar de fora já, a gente tem a imagem do septo, a gente consegue visualizar o septo na imagem, e daí a gente consegue ver se ele está torto ou não. Aí fica difícil ver atrás desse desvio, porque daí o nariz fica estreito. Então, muitas vezes a gente precisa de algum exame complementar. O mais comum faz no consultório mesmo, que é a nasofibroscopia, que é uma fibra óptica que a gente coloca dentro do nariz. Hoje em dia, depois da pandemia, eu falo para o paciente que esse exame é mais fácil e mais tolerável que o exame do Covid, né? Porque às vezes ele fala que quer colocar uma câmera no nariz e o paciente se assusta, né? E em alguns casos, principalmente em casos que eu indico cirurgia, eu acho bom também complementar com uma tomografia de face, que a gente vê toda a extensão do septo e também outras estruturas do nariz, porque, como eu disse, pode vir acompanhado de algumas outras alterações, como hipertrofia de cornetos, rinites, pólipos, que daí a gente indica fazer a correção do septo concomitante com a correção desses outros problemas para ter um melhor resultado da cirurgia. Entendi. Então fica a dica aí, viu, gente? Esses exames são super importantes porque imagina só a tecnologia que está envolvida. Uma câmera minúscula na pontinha de uma fibra que vai entrar pelo seu nariz e você vai poder enxergar tudo lá dentro. Quer dizer, isso é muito, muito legal. Tem mais uma interação chegando aqui pra gente, vamos lá? Fernanda, tá falando com a gente de São Paulo. Bem-vinda, Fernanda. Todo mundo tem algum grau de desvio de septo? Quase todo mundo, né? 90%, né? Mas não é todo desvio que precisa ser operado. E tem muitos pacientes que a gente pergunta, como que é a tua respiração? E eles falam, é normal. Mas porque o nariz já foi crescendo torto e está há anos torto e não tem outro parâmetro, né? Então acha que então, é normal. A pessoa nunca respirou assim bem, 100% para dizer que estava... Mas não sabe como é respirar 100%. Não sabe como é respirar 100%. Então, às vezes a gente tem que mostrar para o paciente o desvio e falar assim, olha, pode ser bem melhor. E a gente realmente vê, depois do procedimento, o paciente fala, nossa, doutora, eu não sabia o que era respirar antes. Mas não é todos os casos. Em alguns casos a gente vê que realmente tem um desvio pequeno, mas que não causa nenhum transtorno, e daí a gente fala para o paciente que não precisa se preocupar. Então precisa passar com o otorrino para fazer a avaliação, e daí a gente tem um diagnóstico melhor. Doutor, crianças que têm rinite alérgica e ficam o tempo todo assim, ó, e torcendo o nariz, torcendo o nariz. Eu tô falando de criança, mas tem muito adulto que faz isso. Isso pode causar o desvio de septo? Essa mania de ficar empurrando o nariz para cima com muita força? Tem que fazer muita força, tá? Né? É muita força. Normalmente, em criança, o que causa desvio de septo é o parto. Se tem que usar um fórceps, ou quando está passando pelo canal do parto, que gira a cabeça, isso já é uma força maior do que apenas a mão. Quando tem a mão, a gente vê um sinal que é uma dobra na pele, mas não chega a mexer muito na cartilagem ou no osso, que precisa de uma força maior. Nossa, muito interessante. O senhor vai ter que voltar aqui mais vezes, porque esse é um assunto muito, muito, muito interessante para a gente falar realmente de situações pequenininhas, né? Que as pessoas às vezes não entendem exatamente o que significa. Por exemplo, o desvio de septo. Agora você já entendeu o que significa e que sim, é possível você corrigir, fazer essa correção para respirar melhor, para ter uma vida melhor e respirar 100%, que é a melhor parte, né? Queria te agradecer mais uma vez e queria deixar aberto esse momento para você finalizar aí a tua participação. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu recomendo a todos que procurem um otorrinolaringologista para se informar, para fazer o exame e conversar com o otorrino, falar os seus sintomas e discutir com ele qual que é a melhor opção de tratamento para cada caso, que cada pessoa é única, cada caso tem o seu tratamento específico. A gente não pode se espelhar no outro, né? Não. Fulano fez, eu acho que eu preciso também. Ele fez e ficou bom, eu quero fazer também. Talvez para você seja uma outra opção que seja melhor. Maravilha, muito obrigada, doutor, mais uma vez. E o intervalo é super rápido, um pé aqui, outro aqui também, porque a gente volta falando de colecionar ou acumular. Você sabe qual é a diferença entre eles? Quem coleciona e quem é aquele acumulador? Já, 2 minutinhos eu tô de volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você já deve ter ouvido falar sobre acumulador ou aquele que é só apegado. Mas você sabe a diferença
entre entre essas duas pessoas? Você gosta de guardar, de repente, ali uma sacolinha de presente, um chaveirinho, aquele calçado que você não usa mais, mas um dia você quer usar, e aí você fica empurrando, né? A gente vive cercado por objetos, né? E muitas vezes a gente pensa, não, eu estou cercada por objetos, estou cercado por objetos porque eu vou usar em algum momento, né? Eu vou economizar tendo eles por perto. E às vezes não é bem assim. Às vezes a gente só está literalmente acumulando um monte de coisa que a gente não vai usar nunca. Mas existe uma diferença entre o apego emocional e o acúmulo, por exemplo. O apego emocional, de repente tem uma camisa que era da sua avó e você guardou, do seu avô e você guardou, né? E às vezes você quer guardar outras lembranças de pessoas da sua família que não estão mais aqui. E a gente vai entender, afinal de contas, o que é aquele apego emocional e o que é aquele acúmulo exagerado, sem sentido. Eu vou conversar agora com o Cláudio Rogério, que é psicólogo e mestre no assunto, e ele vai falar com a gente. Ele está lá em Goiânia, Goiás. Bem-vindo, querido. Um prazer te receber, Cláudio, por aqui no A Vida Não Para. Me explica, afinal de contas, aquele que ganha o presente, que guarda a caixinha de presente, o pacotinho, o lacinho, ele é um acumulador ou não? Então, vamos compreender a seguinte coisa, né? O segredo aí é a gente entender sobre organização e intencionalidade. Curadoria versus caos. Uma coleção tem critérios, isso é fato. Você seleciona o que entra, você seleciona o presente, a lembrancinha, a preservação disso, principalmente, exibe com orgulho. Agora, o acúmulo, ele apenas gera o espaço, ele gera bagunça e invade o espaço que você tem. Então, assim, a regra do espaço também é fundamental. Toda coleção, aquilo que você guarda com afeto, com carinho, isso respeita os limites da casa. Isso, os objetos começam também a fazer um destaque dentro da sua casa, porque é algo que tem um sentimento, tem um valor. Agora, bagunça por bagunça, acumula nos corredores, acumula em relação às gavetas, deixa, assim, de alguma forma, os objetos se tornam donos da casa. E não algo que de fato precisa ter como um objeto a lembrar mesmo de uma emoção, de uma interação que você teve, ou com a pessoa ou com a situação. E uma coisa também, quando tem a ver com coleção ou algo relacionado ao afeto, você tem orgulho de mostrar para as pessoas. Quando é bagunça por bagunça ou acúmulo, você sente vergonha, constrangimento e você esconde. Pois é, a gente está vendo algumas cenas aí tristes, né? De objetos jogados, de falta de higiene. Quando a pessoa ela se torna um acumulador, ela tem tudo com muito excesso. Existe como ter higiene num ambiente desse ou não? Então, precisa ter, né? Porque, assim, igual eu falei, quando é um colecionador, ele tem todo o critério de higienização, de preservação, de cuidado. O acumulador, não. O acumulador, ele de alguma forma, não há critério, só a bagunça, e vai acumulando. E o questionamento é, né, para assim, como é que eu evito para ser acumulador, para que eu tenha uma saúde mental em relação a isso e organização? Primeira coisa, a regra do entra e sai. Se entrou um objeto, é preciso sair outro. Eu comprei um sapato, eu vou tornar acumulador como? Acumulando vários e vários objetos. Então entrou um sapato novo, sai um velho. Então, outra coisa também, uma faxina periódica. Eu preciso fazer uma faxina, porque as coisas, os objetos, eles acumulam poeira, eles acumulam de alguma forma sujeira. Então, eu preciso de faxinas periódicas para que eu possa ter o controle em relação a isso. E outra coisa também, né? Quando eu for guardar uma lembrancinha de casamento, eu estou guardando o quê? É o sentimento, é a emoção que carrega tudo isso? E entender que emoção e sentimento se guarda dentro do coração, não necessariamente objetos, né? Então, tá muito atento a isso, porque senão minha casa vai ficar um acúmulo de várias coisas. A necessidade, qual que é a intenção? Guardar a emoção ou guardar o objeto para acumular poeira? Pois é. Agora eu quero que você dê uma dica para quem está assistindo a gente e tem, assim, uma dificuldade de aceitar o que o filho diz, o que a filha diz, ou o que o pai diz, o que a mãe diz, o irmão ou a irmã, que está vendo essa situação completamente descontrolada e fala, você precisa de ajuda? Você precisa limpar essa bagunça, se livrar um pouco dessas coisas. Não, mas um dia eu vou precisar. A gente precisa fazer o outro entender. Mas e se o outro não quer entender?
Então, o que acontece? No consultório, né, eu sou especialista em psicopatologia clínica. No consultório tem pessoas que têm essa patologia ou essa doença que é da acumulação. Primeira coisa, essa parte é muito sensível, pois mexe no sofrimento emocional da pessoa. Então, primeira coisa, evitar julgamento e partir do princípio da empatia, tá? Não jogar imediatamente fora as coisas da pessoa, porque ele implica algo emocional que acarreta tudo aquilo, né? A pessoa não acumula por acumular. Aparentemente para nós é lixo, mas para ela há um sentimento, há uma validação, há uma segurança emocional. Então, primeira coisa, eu tenho que negociar algumas vitórias. Tentar apresentar a problemática, seja de sujeira, seja de acúmulo em relação a determinados cômodos da casa. E nessa conscientização, trabalhar a pessoa. O lixo, o acúmulo, é parte da problemática. Então tem que trabalhar a autoestima dessa pessoa, tem que trabalhar a motivação dessa pessoa, tem que trabalhar as emoções feridas. Cláudio, não dou conta, sou pai e sou mãe e sou apenas um parente. Aí, nesse caso, é necessário encaminhar para uma psicoterapia. É necessário caminhar para que o problema, a gente entenda que não é o lixo, não é o acúmulo, não são os objetos, mas o coração dessa pessoa. Ali existe toda uma história que não foi contada, uma história que não foi compartilhada, uma história que é ferida, que está ali representando os objetos. Cada objeto diz alguma coisa, nada é o acaso. Então a terapia, o profissional nesse contexto é interessante para assistir essa família. Porque ninguém nasce sabendo lidar com problemas como esse. Então, se você não dá conta, como pai, como mãe, ou como parente, marido, esposa, tem que buscar ajuda. Isso mesmo, reconhecer tudo isso, né? A gente não precisa dar conta de tudo, mas a gente precisa dar conta da gente, né? Das nossas questões internas, que são importantíssimas. Queria te agradecer, né, por você ter cedido o seu tempo, por estar aqui conosco. Quando descer o mapa aí de Goiás, por favor, chega aqui no Paraná para uma visitinha, viu? Eu já fui em Curitiba, já fui na TV Evangelizar e, enfim, já participei de alguns programas, né, até com a irmã Zélia, enfim, eu já tive... Que delícia, que bom. Então tá convidado de novo, tá? Quando der um pulinho aqui no Sul, dá um pulinho aqui pra gente se conhecer e você participar ao vivo, tá bom? Eu que agradeço o convite, que vocês possam ter um programa sempre assim, conduzindo a promoção humana, saúde mental e para que as pessoas se tornem melhores a cada dia. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, querido. Um beijo gigante pra você, viu? Empreender é lidar com o público, certo? E que não é uma tarefa nada fácil, a gente sabe disso. Só que tem alguns estabelecimentos que parecem ter encontrado o equilíbrio perfeito. E aí resistem ao tempo, conquistam pessoas, gerações inteiras de clientes, pais, mães, avós, todo mundo. E aí conquistam tudo isso com qualidade, com dedicação e com excelência no atendimento. E eu amo uma palavra que eu uso na minha vida, que é a seguinte: capricho. O capricho, ele envolve tantas camadas, que quer dizer exatamente isso: o amor pelo seu cliente. Olha só a nossa reportagem linda que a gente fez. Tem lugar que a gente entra e já se sente em casa. Não importa quantos anos passem, o endereço continua o mesmo. São comércios que resistem ao tempo, às mudanças da cidade, às novas gerações. Esses corredores aqui já viram muita coisa mudar, muita gente passar. Aqui dentro, a história vai aparecendo aos poucos, no balcão, nos produtos, nos clientes. E o mais curioso é que tem gente que vinha aqui quando era criança e hoje volta com os filhos. Esse é o meu filho Enzo. Eu venho aqui desde quando ele estava na barriga, né, que tudo a gente encontrava aqui. E hoje o Enzo, com 13 anos, continua aqui presente com a gente. A Ciclone está no mesmo ponto há mais de 5 décadas. São histórias que despertam memórias. A Marian, por exemplo, ainda lembra do fundador da loja. É uma imagem que a gente tem muito presente do Sr. Gastão aqui na loja, né? Porque ele sempre estava aqui pelos corredores da loja, atendendo todos os clientes. O negócio começou em família, passou de geração em geração e hoje quem toma conta são os netos do seu Gastão. Então, a Ciclone começou há 50 anos com meu avô vindo do Líbano, e ele começou em Cachoeiro, depois veio para Campo Grande e aí se estabeleceu aqui, depois meu pai entrou e aí a loja foi crescendo e há 10 anos tem eu e meu irmão aqui trabalhando bastante, dando continuidade a essa história. Há
poucos quilômetros dali, a história se repete em outro endereço. Muda o cenário, muda o produto, mas a essência é a mesma: permanecer. Olha, nós começamos aqui em 99, o caldo de cana, pastéis, salgadinhos, e tô até hoje, aquele comerciante tradicional. O Liderança nasceu com o caldo de cana. E hoje, quem vem aqui continua encontrando simplicidade, tradição e um sabor que atravessa os anos. Ao longo de quase 3 décadas, o Clemilton viu a cidade mudar, o movimento aumentar e os clientes envelhecerem junto com o negócio. Muitos chegam cedo, quase no mesmo horário, repetindo um costume que atravessa gerações. Como eu estou do lado da Faculdade de Medicina, já formamos muitos médicos e alguns, já teve um que está em Rondônia e apareceu aqui para poder lanchar, porque ele já mudou para lá, voltou para poder lanchar. Todo dia tem aquela carinha conhecida por aqui? A mesma carinha todos os dias. É um pãozinho com manteiga que tem que levar. Outros já ligam, estou passando aí, deixa meu pão pronto aí. E agora a gente vai para o nosso recadinho do Vision X para continuarmos por aqui, que tem muito mais. Com o passar do tempo, a visão começa a mudar. Primeiro, você afasta o celular, depois aumenta a letra, depois começa a evitar a ler. Os olhos ardem, coçam, lacrimejam, ficam secos, cansados. Quando a visão enfraquece, sua independência enfraquece junto. E ninguém quer depender dos outros para tudo. É por isso que você precisa do Vision X. Me sentia muito mal, assim, a minha visão muito ruim, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, assim, com a luz tudo acesa, não enxergava direito, não via nada. Mas graças a Deus, eu via propaganda na TV, tomei o Vision X, graças a Deus, estou chegando maravilhosamente bem. Toma o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Para mim foi um excelente, se é bom para mim, é bom para todos. Tenho certeza disso. Vision X é um suplemento 100% natural, desenvolvido para auxiliar na saúde da sua visão, combatendo o ressecamento, a ardência e a sensação de vista cansada. É apenas uma cápsula por dia. Simples, prático e feito para quem quer continuar enxergando com conforto e segurança. E quem usa, sente a diferença. Fui ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. Então hoje a minha vista está quase 100% boa. Ligando agora, você ganha kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E você ainda paga parcelado e sem juros com o seu cartão de crédito. Mas é só para quem ligar agora. 0800 777 0190. Não aceite perder sua autonomia. Não aceite depender dos outros. Cuide da sua visão hoje mesmo. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Vamos para um intervalo super rápido e daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre um substrato desenvolvido lá no Espírito Santo que conseguiu baratear o custo do produto do cacau, meus amigos. Depois do intervalo eu volto já. Pedala precisa seguir as regras do trânsito. Você sabia disso? Conhecer os direitos, os deveres, isso tudo é fundamental para garantir mais segurança, evitar acidentes e principalmente salvar vidas. Manter você íntegro. A convivência entre os ciclistas, os motoristas e os pedestres e os motociclistas exige atenção, respeito e informação. A gente preparou uma reportagem que você vai acompanhar a partir de agora, onde nós vamos explicar sobre isso e também sobre a legislação e os cuidados que vão fazer diferença na hora de você pegar uma bicicleta e seguir o seu rumo. Vamos ver? Todos os dias, a Cristiane escolhe a bicicleta para resolver as coisas e também o exercício físico. No caminho, divide espaço com carros, motos, ônibus e pedestres. Finais de semana, né, que a gente utiliza a orla, aproveita a nossa cidade, conhecendo, né, as opções de lazer. E
quase diariamente também eu utilizo a bike às vezes para poder resolver alguma coisa pessoal, né? Ir a um supermercado ou ir numa padaria, né? Ou numa praça. Com o tempo, ela também aprendeu que pedalar exige mais do que disposição. Ela já passou por situações difíceis no trânsito, sustos e momentos de risco. E o cuidado passou a fazer parte da rotina antes mesmo de sair de casa. Eu fico muito atenta a essa questão, além da segurança, né? Do capacete, óculos, luva, sapato fechado. Eu sempre ando na via sentido do trânsito, né? Eu observo muito isso. Eu tenho o cuidado com os pedestres também, as pessoas, como eu te falei, os animais. Então, assim, eu tento me cercar, né, do funcionamento do trânsito para que eu possa circular em segurança. A bicicleta é considerada um veículo pelo Código de Trânsito Brasileiro. Na prática, isso garante direitos a quem pedala, mas também estabelece deveres que devem ser respeitados no dia a dia do trânsito. A circulação de bicicleta também tem uma norma. Ela deve seguir a regra de circulação dos veículos, o fluxo, de preferência sempre à direita, evitando principalmente disputar espaço com o veículo, transitar na contramão e, às vezes, fazer o chamado cortar caminho, que pode surpreender algum condutor de veículo de maior porte na questão do ponto cego e aí causar um pequeno incidente ou até mesmo um sinistro. Além do comportamento de quem pedala, o especialista chama a atenção para outro ponto essencial: a infraestrutura. A falta de sinalização adequada de ciclovias e de espaços bem definidos ainda dificulta a convivência segura no trânsito. O cuidado adequado é de cada usuário, mas ainda assim a gente clama por uma sinalização mais adequada para organizar a circulação da bicicleta e prover a sinalização e a segurança a todos os seus usuários. Segundo os especialistas, mesmo com orientações, ainda é comum ver ciclistas pedalando na contramão, uma prática perigosa que aumenta o risco e a gravidade dos acidentes. Imagina que você tem uma raquete de ping-pong e você está jogando ping-pong. Então, a raquete se movimenta no sentido contrário à bola quando você vai recepcionar. Quanto maior a velocidade da raquete, maior a pancada na bola. Quanto maior a velocidade da bola, maior a pancada que essa bola recebe também. Da mesma maneira, no trânsito é como se o carro fosse a raquete e o ciclista fosse a bola. Andar em sentidos contrários vai resultar, caso ocorra uma colisão, numa probabilidade muito grande de machucar bastante o ciclista. Viu só, gente? Regra é regra, lei é lei, todo mundo tem que seguir. E a regra agora é você conferir o Vitae Gold com dicas boas para as articulações. Atenção, você está sofrendo com dores no corpo, dores no joelho, na coluna, nos ombros? A idade chegou e você começou a acreditar que sentir dor todos os dias é normal? Não é. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, uma fórmula exclusiva, inovadora e 100% natural, desenvolvida especialmente para auxiliar no combate às dores do corpo e devolver sua qualidade de vida. Ideal para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, dores articulares, musculares e inflamações em geral. Atua diretamente na inflamação, atacando a causa da dor e não apenas o sintoma. Proporciona alívio rápido, eficaz e seguro. Ligue agora 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. A cúrcuma branca é até 7 vezes mais potente que a cúrcuma convencional. Ela ajuda a reduzir inchaços e inflamações, ajuda a destravar as articulações, melhora a sensação de dormência e rigidez. E com o magnésio a absorção é rápida e o resultado também. Agora imagine acordar e conseguir se movimentar melhor, andar sem dor, levantar da cadeira com mais facilidade, dormir melhor e voltar a fazer coisas simples que você deixou de fazer por causa da dor. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista, trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje eu trabalho com mais disposição, sem dores e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Ligue agora, 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. As 100 primeiras ligações ganham a erva de Santa Maria, também conhecido como mastruz, totalmente grátis. Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold, o produto 100% natural mais consumido do Brasil. Ligue agora, 0800 321
800-321-6500. Vou repetir, 0800-321-6500. Agora eu vou levar você para viajar junto comigo lá para o norte do Espírito Santo. Uma inovação pode virar o jogo na cacauicultura. Pesquisadores criaram, gente, um substrato totalmente capixaba, sustentável e muito mais barato, que tem reduzido pela metade o custo na produção das mudas. Os testes já mostraram que tem algo ainda melhor. As mudas, elas têm mais enraizamento, são mais fortes, têm mais vigor, têm mais desempenho, tem muito mais fruta nessas mudas, igual ou até superior ao produto que já existe no mercado. É um combo que une economia, tecnologia rural e sustentabilidade. Você vai conferir comigo agora nessa reportagem primorosa, olha só. A tradição do cacau tem mais de 70 anos na Fazenda São Luís, em Linhares, na região norte do Espírito Santo. Foi em 1951 que o avô do Emir, atual proprietário das terras, iniciou essa jornada. Paixão que também é negócio e passa de geração a geração. O DNA do cacau está no sangue da família. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós não podemos escolher como nós queremos morrer, mas nós podemos escolher como nós queremos trabalhar. E eu escolhi realmente viver da cultura do cacau, até mantendo a história e a tradição da família. Então nós crescemos os dentes, como a gente costuma dizer, dentro de uma plantação de cacau. Desde cedo, acompanhando meu pai, essa paixão acabou, a semente estava no coração, eu saí para estudar. Depois de formado, eu herdei a propriedade em 2000, com o falecimento do meu pai. E aí essa semente realmente germinou, esse amor cresceu e a gente está trabalhando com a cultura até hoje. Os cacaueiros estão em diversos pontos da propriedade, espalhados. Em cada canto que se olha, tá lá uma árvore com cacau pronto para ser colhido. Só que tudo tem um começo, né? Pois é, o cacau, até se tornar essa árvore bonita que dá frutos, ele tem, lógico, que começar. E aqui nós estamos em um viveiro de mudas, porque o seu Emir, além de produzir cacau, também produz mudas e vende para todo o Brasil. Produtores de todo o Brasil compram as mudas aqui da região norte do Espírito Santo, mas principalmente produtores do Espírito Santo. E tem um detalhe, foi exatamente esse viveiro que foi cenário de uma pesquisa que pode trazer ainda mais economia para quem pensa na cultura do cacau. Já há algum tempo, o seu Emir lida com uma dificuldade na hora do cultivo da cultura, o substrato. Atualmente, o produto vem de São Paulo. Hoje, para eu trazer uma carreta com 50 metros cúbicos, eu gasto aproximadamente R$35 mil. 25 mil é a compra do substrato com mais 10 mil de frete. Isso realmente encarece o trabalho. E às vezes também não chega no prazo que nós desejamos, né? Esse problema foi repassado para os pesquisadores do Programa Fortalecimento da Agricultura Capixaba, o FORTAC, do Instituto Federal do Espírito Santo. Ouvindo o produtor, eles foram a campo para desenvolver uma solução. O primeiro passo foi selecionar resíduos, né, da própria agricultura, da indústria, que tivessem fácil acesso, disponibilidade e características, claro, agronômicas, que permitissem a gente produzir um substrato, né, que tivesse potencial de ser usado como substrato para a produção de mudas de cacau. O pesquisador, junto à equipe, chegou a uma união de resíduos bem capixabas. Palha de café, então nós somos o estado maior produtor de café conilon do país, então é um produto muito disponível. A gente tem nesse substrato maravalha de madeira, a gente também está numa região norte que também tem muita indústria moveleira, né? Então esse resíduo ele também está muito disponível. A gente tem cama de frango, nós estamos no estado que tem uma das maiores aviculturas do país também, então é um produto comercial, inclusive, né? De custo baixo, né? Dizendo assim do seu potencial de uso. E a gente quis arriscar e colocou a casca do próprio cacau, né? Para ser usada para a produção da muda de cacau. Mas não pense que é só misturar esse material e está pronto o substrato. A base para desenvolvimento das mudas precisa de decompor. É o processo denominado compostagem. A compostagem, né, ela tem esse papel importante para a produção desse substrato, por conta dessa temperatura, né, que a gente pode dizer assim,
pode chegar a 70 graus. Isso vai promover uma esterilização desse material e evitar qualquer tipo de contaminação também. E é assim que a Vida Não Para chega ao fim. Muitíssimo obrigada por sua companhia. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E agora você continua aqui na programação da TV Evangelizar. Eu deixo um beijo gigante para você. A gente se vê.